Amado Pai Celestial, te agradecemos por estarmos reunidos em tua casa, mais uma vez, os teus filhos, para recebermos a tua palavra, o teu conselho, o teu ensinamento. Senhor, para produzir consolo, ânimo, coragem em cada um de nós, para continuarmos nesta jornada pelo caminho apertado que conduz para a vida eterna. São muitas as necessidades, cada um de nós, talvez de uma forma diferente, mas estamos confiando no Senhor, pois sabemos em quem temos crido. Nossa oração sobe ao trono da graça, em nome de Jesus Cristo, fale conosco. Amém. Amém. Vamos ler a Bíblia, nos colocando em pé. A leitura iniciada ou anunciada, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém. Amém. Podem se assentar. Pela graça de Deus, podemos estar reunidos mais uma vez nesta noite e queremos lembrar que ontem à noite iniciou a reunião nacional de pastores em Goiânia, continuando hoje até domingo, e isto também é motivo de levarmos a Deus em oração. E pastor Valdir Saraiva, que está Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, sofreu um acidente e está hospitalizado, deve passar por uma cirurgia nestes próximos dias. Também pedimos para que Deus esteja presente e traga ele a saúde outra vez. Irmão Sérgio e irmã Glauce fizeram mudança segunda-feira de Diamante para Vera Cruz, também pediram para orarmos para que tudo esteja sendo colocado no lugar. Estamos colocando isto também em pedido a Deus para estar atendendo e respondendo às necessidades. E agora eu vou usar a mensagem pregada pelo profeta no dia 8 de setembro de 62, a fase presente de meu ministério. Ele usou esta escritura para analisar, à luz da escritura,
como e o que Paulo o apóstolo estava passando, e ele mesmo, e como é uma mensagem profética, e nós também, no dia e na hora em que estamos vivendo, e o que está se passando, e o que tem que acontecer, e o que nós temos que passar. Lembramos de uma frase que o profeta disse: o que tem que acontecer, vai acontecer. Tem que acontecer, vai acontecer. Ele diz que tudo que está acontecendo é cumprimento das Escrituras. Está se cumprindo a palavra de Deus. Agora, nesta análise da palavra de Deus, eu quero que nós possamos entender o sentido natural e o sentido espiritual. No sentido natural, o familiar, talvez não haverá assim um abandono ou um afastamento, mas no sentido espiritual, sim, sentido espiritual, né? Então, dentro daquilo que nós vamos ler, vocês vão entender do que nós estamos falando e do que se refere a esta escritura. Deus, através de São Paulo, ele falou de um tempo que virá, então, do dia dele para o futuro. E ele mesmo exortou para que Timóteo pregasse a palavra. Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão, que significa não suportarão a sã doutrina. Então, justamente essa sã doutrina, ela será deixada de lado. E aí vem a parte do abandono ou do afastamento por causa do espiritual, não do natural. E aí ele diz assim: eles querem ouvir o que lhes agrada, mesmo no sentido religioso. E aí estarão procurando igrejas onde os pregadores vão pregar o que eles querem ouvir. Porque eles desviarão os ouvidos da verdade, se afastarão do lugar onde eles ouviriam a palavra, a verdade, porque não querem isso, e voltam a fábulas, a coisas que vêm agradar o ser humano. Nós vamos observar, quando São Paulo fala na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 6, capítulo 4, versículo 6, diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, quer dizer, à igreja, serás bom ministro de Jesus Cristo. Proponha isto, ensina isto, pregue isto para a igreja, para os irmãos. Porque aí ele diz: criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Olha, serás bom ministro de Cristo, né?
criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, tens aprendido, tens seguido, estás ensinando. Aí, no versículo 9, continuando no mesmo capítulo, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. No versículo 11, diz assim: manda estas coisas e ensina-as. Ensina, pregue a palavra para a igreja. Tá? Aí no versículo 13 diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar. Quer dizer, continua, diz Paulo, o apóstolo, chegou a dizer, né, ensinando as mesmas coisas é segurança para vocês. Mas você já leu isso, já repetiu isso. É segurança para nós, né? Então, agora, persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. No versículo 15 e 16 diz assim: medita estas coisas. Então, sempre falando em torno da palavra, né, que deve ser lida, ensinada, exortada, né? Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Aí, essas duas epístolas são praticamente instruções ministeriais para Timóteo, tá? No versículo 16, aí ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem, aos irmãos, à igreja que te ouve. Tu os salvarás por meio da palavra da verdade. Pregue a palavra. Então agora, gente, se, né, o conteúdo desse livro, que é a Bíblia, não é a verdade, aí é uma coisa, mas se é a verdade, aí está a nossa esperança, nossas promessas, a nossa confiança. Indo para 2 Timóteo novamente, no capítulo 2, nós lemos o seguinte, no versículo 3 diz assim: sofre, pois, comigo as aflições, tereis aflições, sofre comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Eu sou combatente e você também é. Eu sou soldado, eu sou lutador e você também. Então, vamos sofrer junto nessa batalha. Ei, glória a Deus, né? Aí ele diz assim: como bom soldado de Jesus Cristo. Nesse mesmo capítulo 2, versículo 10 até 13, diz assim: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Então ele está falando isso para Timóteo, né? Essas aflições, esse sofrer, como lemos no versículo 3, né, é por causa de alguém, por causa da igreja, por causa dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação. Qual é o objetivo? A salvação. Talvez nós não conseguimos avaliar o que significa uma pessoa salva que você ajudou, para que eles alcancem a salvação, para que eles alcancem a salvação, né? Ele diz assim, mas isso aí pode produzir sofrimento? Sim. Ele diz: eu sofro por amor aos, ou amor dos escolhidos, para eles alcançarem a salvação, que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então tem que pregar o Salvador, para que eles alcancem a salvação. Palavra fiel é esta: se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos,
também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. E, glória a Deus. Não pode negar-se a si mesmo. Então Ele foi mostrar, né, nos é concedido não só, né, a reinar com Ele, mas a sofrer com Ele. Agora Ele mostra aqui de uma maneira tão clara o que tudo isto significa. Nesse mesmo capítulo 2, no versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. A Deus aprovado, aprovado por Deus. Quer dizer, quem tem que aprovar esse ministério é o próprio Deus, que deu esse ministério. Então, mas e se as pessoas não aprovar? O que importa é você ser aprovado por Deus. Não, esse não aceita, esse não quer, esse vai embora, esse aqui, eu quero saber o que Deus diz do assunto. Não é isso? Aprovado por Deus. Procura que Deus venha te aprovar. Não, mas como Ele vai te aprovar? Para que você pregue a palavra, fique com essa doutrina, cuida de ti da doutrina, cuida da doutrina correta. Fazendo isto, te salvarás e também salvarás aqueles que te ouvem. Glorioso isso aqui, ó, né? Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Eu não me envergonho dessa palavra, eu não me envergonho dessa mensagem. Nós temos que entender isso aqui, ó, né? Ele diz assim, que maneje bem a palavra da verdade. Eu creio que a palavra da verdade é entregue aqui nesse púlpito, para vocês que vêm aqui. Você busca isso aqui, vocês são alimentados com isso aqui, são fortalecidos com isso aqui, são animados com isso aqui, ó. Aleluia, por isso vocês voltam, essa é a fonte, aleluia. Agora ele fala a Tito também, como obreiro dele, né? A Tito no capítulo 2, e versículo 1, ele já diz assim, agora falando a Tito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Está falando a mesma coisa, vai falar para quem? Para quem ele está pregando, para quem ele está ensinando, o que convém à sã doutrina. Mas se eles não querem, vai falando, tá? Vai falando, porque lá ele disse, eles não vão suportar e vão querer, né, outra coisa. No versículo 11, então ele diz, do capítulo 2 ainda, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Prega isso, fala isso, mostra isso para a igreja. E no versículo 13, 14 e 15, diz assim, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aguardando isso aqui, ó, né? O aparecimento. Então ele diz, o qual se deu a si mesmo por nós. Prega isto, ensina isto, mostra isso, que é por você, é por mim, que ele se deu a si mesmo, para nos remir, para nos salvar de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Aleluia, ensina isto, eu quero isso, você quer isso, nós queremos isso, e nós cremos nisso, e nós aceitamos isto. Fala disso, é muito maravilhoso. Ele está dizendo, Tito, fala disso, mostra isso para a igreja, exorta, repreende com toda a autoridade. Aí no fim ele diz, e ninguém te despreze, quando estiveres ensinando isto. Em Hebreus, no capítulo 1, já o versículo 1 e 2, ele diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos estes últimos dias pelo Filho,
Quem é esse filho? É Jesus Cristo. Aleluia. Veja, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Né? Lá foi pelos profetas, lá a sombra foi apontando para o corpo que é Cristo. No capítulo 10, no versículo 1 diz: porque tendo a lei, a sombra, né? Lei e os profetas, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Veja, a sombra, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então a sombra foi, não deu para aperfeiçoar, não é? Agora é Cristo, anunciamos a Jesus Cristo. Mas eu quero observar com vocês alguma coisa que ele fala aqui na fase presente do meu ministério. Então, ele expressa o que ele estava acontecendo, em parte do parágrafo 18, ele diz assim, agora, ele diz, e que pregues a palavra, então ele diz, então ajuda-me até esta noite, contanto que eu tenha qualquer conhecimento, eu nunca tenho pregado nada a não ser a palavra. Quer dizer, Paulo apontou a palavra para Timóteo e para Tito, e pediu para eles pregar a palavra. E agora, irmão Brana, ele não apontou para ele. Gente, nós temos que entender isso aqui, ó, né? Mas ele apontou para a palavra de Deus, a garantia, a palavra de Deus. Ela permanecerá enquanto os céus e a terra, né, eles vão passar. Então ele diz assim, a não ser a palavra, então fiquem com a palavra. Não é a mesma exortação? Fiquem com a palavra. Aleluia. Veja, vem, fique certo com ela. Tem havido vários problemas e eu tenho passado por várias perseguições. Veja que Paulo diz, sofre comigo as aflições. Quer ir pelo mesmo? Então não vai ser fácil, vai ter aflições, como bom soldado. Soldado é para combater, é para lutar, é para empunhar a espada, que é a palavra de Deus. E então ele diz, eu tenho passado por várias perseguições e várias acusações. Tive que separar de muitos amigos, não é inimigos, amigos. Agora veja bem, né? Preciosos por causa de seus atos, não por causa de meus atos. A atitude que eles tomaram, né? Eu tive que deixar eles de lado, está vendo? Né? Afastai-vos deles. São Paulo chegou a dizer, né, em casa, tive que separar de muitos amigos preciosos por causa de seus próprios atos, porque Deus me disse, pregue a palavra. Daí, né, eles falaram, vocês lembram em vários coisas, diz, irmão Brana, pregue diferente, não pregue isso. Ele disse, eu vou pregar isso. Então nós não vamos andar juntos, pois eu vou ficar com isso. Daí que veio a separação, né? Aí ele diz assim, né? A Bíblia chega a falar em Amós 3, versículo 3, como podem dois andar juntos se não estiver de acordo? Vocês lembram disso aqui, ó. Agora aqui, ó, São Paulo, né, falando dessa comparação, no capítulo 9 de Romanos, versículo 2 e 3, ele chega a dizer, eu tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Por quê, irmão Paulo? Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, ser separado dele, né? Aí vem assim, para estar bem
com as pessoas. E agora? O que eu vou fazer? Você veja, disse aqui, ó, eu tive que separar de preciosos amigos, por causa da atitude deles em relação ao que eu pregava. Nós temos que entender isso aqui, não é? Ele diz assim, ó, por quê? Eu poderia desejar separado, por quê? Por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então vocês vejam aqui, então para eu andar com eles aqui, eu teria que deixar. Ó, enquanto você pregar isso, não vai lá em casa não. Não te recebo. Ah, bom, então não vou, porque o Senhor Jesus, Ele é tudo para mim, né? Aí nós notamos, né? No parágrafo 28 e também no 29, então ele diz assim, ó, agora, isto veio a mim. Se eu pudesse somente entregar a mim mesmo para Deus, o qual nos poderia guiar muito mais do que as coisas as quais vemos, porque a fé a qual Ele nos fornece, quem te fornece a fé para você crer nisso? Você sabe quem é? É o Senhor, não é eu tenho essa fé, Ele lá não tem. Se você tem, é porque Deus te deu. Não é você tem, sem ter recebido de Deus. E a fé é o quê? Revelação. E revelação é o quê? É aquela pedra, que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Não é? Então ele diz, a fé a qual Ele nos fornece é a evidência das coisas não vistas por nossos olhos. Ah, se eu pudesse somente entregar a mim mesmo para Deus, o qual nos poderia guiar as coisas as quais, vemos, porque a fé a qual Ele nos fornece para ver essas coisas que os olhos naturais não veem. Então, no parágrafo 29, né, ele diz assim, agora, então, veja, quando você passa disto para a presença de Deus que está além, vê, onde o ser humano está tão longe do que somos aqui, Deus nos ajude a ver o que seremos, não o que somos aqui. Ele diz, quando você passa disto para a presença de Deus que está além, lá onde o ser humano está tão longe do que somos aqui, você nunca desejará ser um ser humano como este, não mais aqui embaixo, neste hospital de pestes, enfermidades e corrupção. Isto é o que Deus tem mostrado para nós, porque nós desejamos e estamos indo para lá, porque temos que sair desse estado, queira ou não queira, nós estamos vivendo nesse estado, nós temos contato com esse estado, estamos ligados a esse estado, estamos no corruptível, para ir para o incorruptível, estamos no mortal, para ir para o imortal. Quando Deus nos mostra isto, não queremos isto aqui, então algo começa, né? Mover. Tem sido por isto em meu coração que eu tenho tentado estes 30 anos pregar essa palavra, pregar esse evangelho. Você veja como Paulo fez isso aqui, como Paulo mostrou, como Paulo se esforçou, como o profeta se tem esforçado. Isso tem nos ajudado, isso vai nos ajudar. Aí ele diz assim, tem sido, pregar o evangelho ao redor do mundo para dizer às pessoas que há um céu, aleluia, há uma eternidade para ganhar e um inferno para se afastar dele. E há um Deus o qual te ama, e um poder resgatador, o qual está pronto para te levantar a qualquer tempo em que você esteja pronto para receber esse poder em sua vida. Aleluia, isso é bom. Glórias ao Senhor Jesus Cristo.
No 33, em parte, ele diz: agora, veja, e tudo neste lado que é natural é uma sombra do sobrenatural, ou do eterno do outro lado. Portanto, contanto que haja um cristão nascido de novo na terra, e nós recebemos um corpo aqui como esse. Veja, agora, é o próprio reflexo daquele corpo que está esperando do outro lado. Falamos na semana passada que tivemos aí nesse culto fúnebre, né? Uma homenagem final, falando disso aqui, né? Falando disso, isso aqui tem que ter uma confiança em nós, desse corpo, né? Um corpo como este é o próprio reflexo daquele que está esperando do outro lado. Daí perguntaram ao irmão Brana: mas escuta, como eu saio desse, eu pareço, você parece como você está na fotografia, né? Você olha a tua fotografia, está na identidade. Diz: mas eu não vou estar nesse corpo físico. Agora se veja, este lá é o reflexo desse aqui. Aí eles perguntaram: mas daí eu vou conhecer? Ele disse: vamos nos conhecer. Ei, glória a Deus. Então ele tem que ser parecido com esse aqui. Como é que nós vamos conhecer? Deus tem tudo preparado. Você crê nisso? Ele tem tudo. E agora já pensou, né, irmão? Eu vou te ver lá. Diz: mas quem é você? Mas nós vamos nos conhecer, gente. Isso aqui é muito importante. Ele disse: é o reflexo daquele que está esperando o outro lado, onde não há morte nem tristeza. Isto é o que nos faz nossos corações famintos por tal coisa. Eu quero isso, eu quero ir lá. Gente, isto é o que faz nossos corações famintos por tal coisa como esta. Há algo em nós que clama, que chama para fora. Há algo que nos diz que é lá. E eu creio que através desses anos, eu peço desculpas perante Deus e do povo de ser estúpido, ignorante muitas vezes. Eu cometo enganos, mas através destes muitos anos, eu tenho tido o privilégio de ver muitos milhões de pessoas entrarem no reino de Deus. E isso, Satanás, ei, glória a Deus. Agora dizer assim, né? Não gosta, isso aqui, mas eu tenho visto, porque a pregação inicial foi justamente para levar as pessoas a Jesus Cristo para a sua salvação. Vê o que ele diz? Milhões de pessoas. Agora, o que é uma pessoa? Uma pessoa, tá? Se ela crê e nós podemos ser uma ajuda para alcançar a vida eterna, meu Deus, isso vale mais do que o mundo inteiro, e milhões então. Tá? Agora, quem que vai apagar isso aqui? Então ele diz assim: ao reino de Deus, e eu sou agradecido ao Senhor por deixar-me guiá-los para lá. Prega isto para os irmãos, Paulo disse para Timóteo, fala isto, exorta isto. Aleluias, eu creio que elas estarão lá naquele dia. Ei, glória a Deus, aleluia. Agora, no 37, do 40, mais um pouco aqui, isso aqui é muito bom, né? 37, ele diz assim: e como nunca observei aquilo, como sempre parava neste versículo, porque virá tempo que eles não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, se desviarão da verdade, voltando às fábulas. Mas faze a obra do evangelista, cumpra o teu ministério, e pela graça e ajuda de Deus, eu tenho tentado fazer isto, pregando a palavra, e esta veio a mim, veio a você, e veio para nós. Louvado seja o nosso Deus. Em parte no 40 ele diz:
Agora, é o nascido de novo, qual será, ou terá qualquer coisa a ver com isto, será a sua experiência com Deus que te fará ver algo com isto, tua experiência com Deus. E em parte no 46 ele diz assim: veja, o tempo vem quando a hora do abandono virá. Isto tem que vir, isto deve vir. O que tem que acontecer, vai acontecer. Agora veja o abandono, aí não é o familiar, não é o humano, mas é o espiritual. Quantos de nós estamos sentindo isso? Deus, dá-nos forças para que estes elos daqui não nos impeçam. Se veja, Paulo diz assim: eu teria que deixar, eu queria estar lá, eu queria estar naquela reunião, eu queria estar naquele aniversário, eu queria estar lá, mas eu teria que deixar Cristo. Então dá vontade, viu o que ele disse? Vontade de deixar a Cristo, por causa disso aqui, mas eu sou prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Eu sei em quem tenho crido. Há um elo mais forte, há um poder superior do que todos os sentimentos humanos que nós temos aqui. A Deus seja a glória para todos sempre. Aleluia. Veja, o tempo vem, a hora do abandono virá. Agora, no 54, ele diz: a hora vem, amigos, e eu quero que as fitas vão às pessoas pela terra para lembrar que a hora da separação tem que vir, isto tem que acontecer. Eu não sei o amanhã, isso depende de Deus. Eu não sei a respeito do amanhã, mas eu sei quem segura isto, quem está segurando isto é Deus. Então isto é onde a minha fé está edificada. Eu sei em quem tenho crido. Aleluia, eu tenho pregado a palavra. No 86 ele diz o seguinte: agora eu digo isto quando o homem se firma verdadeiramente com a palavra, não somente em uma reunião, mas em todas as reuniões, em todo o tempo. Quando um homem se põe fiel à palavra, o tempo há de vir quando eles o abandonarão. São Paulo sentiu isso aqui, né? E eles, a famílias, eu não quero nem vê-lo, era parente, tio, primo, irmão, filho, não quero nem ver, por causa desse Jesus. E é por causa desse Jesus que eu e você temos vida eterna. Aleluia, eu quero ver algo com esse Jesus, sempre. E glória a Deus. E eles fizeram isto com nosso Senhor. Eles também abandonarão quando ele se firmar na verdade. Quando ele se firmar na verdade. No 106, ele diz assim: agora, não sabem vocês que as coisas que eles estão fazendo é o cumprimento das Escrituras? Em todos os sentidos. E agora, como é que nós vamos mudar as Escrituras? Você lembra que Pedro queria mudar, aí Jesus disse: não, guarda a espada, porque tem que cumprir as Escrituras, não pode ser diferente. E hoje, as coisas que eles estão fazendo é o cumprimento das Escrituras. Eles dizem estas coisas, estamos no fim do tempo, tem que ser dessa maneira. Eu sei quem tenho crido, você sabe quem tem crido. Agora, no 114, ele diz o seguinte: vê você, é naquela hora, quando os homens abandonam o homem, os servos de Deus, os quais permanecem fiéis a essa palavra,
é que Deus entra em cena. Ei, glória a Deus. O homem é abandonado, mas aí Deus entra em cena para coroar o seu ministério. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Vamos nos colocar de pé na parte do parágrafo 122 e 123. Eu quero ler nesta parte conclusiva. Aí ele diz: vamos procurar pela pegada sangrenta. Recordem, amigos, as areias têm sido lavadas das pegadas daquele estrangeiro nas praias da Galileia. E aquela voz que suavizou as ondas tempestuosas não será ouvida em Judá, mas as veredas daquele solitário galileu, com muita alegria eu hoje seguirei. A fadiga do caminho parecerá nada quando alcançarmos o fim do caminho. E que glória será! Aleluia! E veja, então, eu não fujo de lhes declarar o evangelho completo do Senhor Jesus Cristo. Amém. E o desejo de meu coração é de encontrar com a igreja pela qual Jesus Cristo morreu. Eu sou uma dessas pessoas, você é uma dessas, por quem Jesus Cristo morreu, pagando a tua dívida, e agora você não deve nada e tem comunhão com Deus. Aleluia! E encontrar aquela igreja pela qual ele morreu, vestida na retidão do seu próprio sangue, vestida com a sua palavra, pois sua palavra não pode falhar. Nisto eu creio, isto eu estou pregando, isto nós estamos recebendo constantemente, e somos abençoados, libertos, curados, consolados, animados, encorajados, para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.